Olá pessoal, meu nome é Ivo, esse é mais um Shot de Língua. Então, no Shot de Língua de ontem, eu falei a respeito dos artigos definidos, né? Quando a gente sabe exatamente do que a gente está falando. O carro, a casa, né? Agora hoje a gente vai falar de uma, que é no português, né, o artigo indefinido quando a gente não sabe exatamente qual é aquele substantivo que a gente está falando, e que no inglês ele é o a ou a n. É importante falar que em inglês não é como o português, onde a gente diferencia o gênero, né? Um a gente usa para masculino e uma a gente usa para o feminino. No inglês, tanto um ou uma, ele é o a às vezes ou an às vezes. E agora eu vou mostrar para vocês como que utiliza isso, né? Então não tem diferença de gênero, a diferença é na utilização. Vamos lá, por exemplo, máquina, machine. Dia, day. Urso, bear. Ator, actor. Oferta, offer. Laranja, orange. Então, como que utiliza, né? Quando o som da primeira letra for um som de consoante, a gente usa o A. Quando o som da primeira letra for um som de vogal, a gente usa o N. Mas por que eu enfatizo que é o som? Porque lá na frente vocês vão ver que existem umas exceções e que não importa se a primeira letra é uma consoante em si, às vezes ela tem um som de vogal e vice-versa, às vezes é uma vogal que tem o som de consoante. Então vocês têm que se ligar no som. Por exemplo, uma máquina, a machine. Um dia, a day. Ó, D tem som de D mesmo. Um urso, a bear. Então aqui a gente está falando de consoantes e que coincidentemente elas têm o som de consoantes. Desculpa, a gente está falando de consoantes que coincidentemente têm o som de consoantes. Aqui vogais, ó. A, actor, né? An actor. Uma oferta, an offer. Uma laranja, an orange. Então tanto actor, offer, orange, eles começam com vogais e que sim mantêm o som de vogais. Então vamos lá. Uma máquina, a machine. Um dia, a day. Um urso, a bear. Um ator, an actor. Uma oferta, an offer. Uma laranja, an orange. Ó, se liguem que aqui quase que ele junta, né? An actor, an offer, an orange. É isso aí. O que mais que eu posso falar a respeito do artigo definido? Olha que engraçado as palavras que têm o som, as palavras que começam com H. Por exemplo, eu vou pegar a palavra house, de casa, e vou pegar a palavra hour, de hora. Quando eu falo em house, o H tem som de, para português, é como se fosse o R dobrado, né? House. E aí, nesse caso, para house, eu uso A. Uma casa, a house. Deixa eu apagar aqui para um A melhor. Uma casa, a house. Já o hour, que esse H, ele praticamente some e fica um som de vogal, né? Hour. E aí eu uso o AN, né? Então, uma casa, a house. Já uma hora, an hour. An hour. Esse som desse H aqui, embora é uma consoante, tem som de vogal. E aí eu uso o AN. Existem algumas palavras que começam com vogais, mas eles têm um som assim ó, de iu, por exemplo. Ó. Essa tem o som de i, u. Ó. Europeu, eu falo European. European. Universidade, eu falo University. Então, European University. Ambos, embora são vogais, eu uso só o A. Então, um europeu, a European. Uma universidade, a University.
É isso aí, pessoal. Eu acho que basicamente era isso que eu queria falar para vocês a respeito do artigo definido, né? Olha que legal aqui, ó. Tem uma frase que é um exemplo, né? Ó. A bear is an animal. Então, nesse primeiro caso, é um A, porque o B é uma consoante com som de consoante. Então, um urso, a bear, is an animal. E por que aqui está o AN? Porque o A aqui, além de ser vogal, ele também mantém o som de vogal. Então, a bear is an animal. E é interessante falar também que no português, geralmente quando a gente fala de profissões, eu falo eu sou professor, eu falo eu sou advogado, né? E em português a gente sempre vai usar o artigo definido. Então eu sempre vou falar I am a teacher. Ou eu sou um advogado. I am a lawyer, né? Ou eu sou um médico. I am a... Eu vou usar o doctor aqui, porque é o jeito mais conhecido, né? A doctor. I am a doctor. Mas a palavra médico também é physician. Busquem aí na internet para vocês conhecerem. É isso aí, pessoal. Queria falar para vocês hoje do artigo indefinido, uma em português e an em inglês, né? E como que a gente utiliza. Muito obrigado e até o próximo Shot de Língua.